pessoal, bom dia Japão, boa noite Brasil. Começa um domingo abençoado e domingo que está nevando um pouco, mas nevando. E vamos que vamos, né? Então, pessoal, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos meditar um pouco sobre aquela passagem que fala sobre o Senhor me sonda e me conhece. Em Salmos, se não me falha a memória, Salmo 139, fala sobre o Deus que sonda os corações, né? Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe, antes mesmo que nós viemos colocar alguma palavra em nossa boca, Ele já sabe os nossos pensamentos, né? Então, esse é o Deus que nós servimos, né? É o Deus que conhece os nossos corações. É o Deus que sonda mentes e esquadrinha corações, né? E nós, seres humanos, temos uma tendência de olharmos o exterior e, na nossa limitação, julgarmos pessoas. Porém, nós não temos o poder, a onisciência de sondar o coração, de saber o que se passa no coração de uma pessoa. Mas nós nos achamos no direito de julgar. Nós achamos no direito de colocar aquilo que achamos em relação a outra pessoa. Mas nós temos que entender que somente Deus, nós não somos Deus. Nós temos que entender que somente quem tem o poder de sondar a mente e o coração é que vai ter capacidade, que vai ter autoridade, que vai ter autonomia para poder falar com certeza, para falar com propriedade aquilo que está dentro de nós. Só que Deus, como um Pai amoroso, Ele não fala para nos destruir. Ele fala para nos ajudar, para nos ensinar, para nos edificar. Ele fala assim para que nós venhamos ser transformados, né? E quando o ser humano fala alguma coisa no sentido de julgamento, nem sempre a motivação é para edificar a outra pessoa. Nem sempre a motivação é para ver a outra pessoa melhor do que já está. O ser humano, por conta do pecado, acaba fazendo com que o julgamento faça ele próprio sentir melhor. Porque quando julgamos alguém, automaticamente nos sentimos superior àquela pessoa. Então isso faz com que dê uma certa massageada no ego. E isso tem a tendência de ferir ainda mais pessoas. Ao invés de sermos bálsamo, ao invés de sermos instrumentos de cura para alguém, acabamos assim nos tornando pessoas assim que vai levar como eu posso dizer, que vai acabar levando mais feridas, provocando mais feridas para aquela pessoa que a gente está julgando. Então, assim, nós temos que concentrar no nosso autor e consumador da nossa fé, que Ele é o único poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente porque Ele está em todos os lugares. Por onde nós passarmos, Ele vai estar. Então Ele conhece a fundo toda a nossa história. Ele é onisciente porque Ele sabe, antes mesmo de colocarmos alguma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe a intenção, motivação. O Senhor sabe o que vamos falar. E Ele é onipotente porque Ele é poderoso.
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, assim, vamos concentrar no autor e consumador da nossa fé, em Deus. E vamos pedir a Deus para que nós não sejamos instrumentos de tropeço, pedra de tropeço, mas que nós venhamos ser instrumentos de cura, que nós venhamos ser instrumentos de bênção na vida do próximo. E se nós não podemos ser nem bênção nem cura, que nós não venhamos ser pedra de tropeço e não ser um dedo acusador. Que nós venhamos assim abaixar o dedo acusador e levantar as mãos estendidas. Porque é muito fácil eu julgar uma pessoa, porque isso massageia o meu ego. Mas é difícil quando eu me colocar na posição de como aquele homem que ajudou, né, como o bom samaritano. Então, assim, vamos concentrar a nossa fé, a nossa atenção no autor e consumador da nossa fé. Ele sonda o seu coração, ele sonda a sua mente, ele sabe exatamente o que você está sentindo agora, ele sabe exatamente por tudo que você passou. E ainda que o mundo inteiro se levante em julgamento, contudo o Senhor conhece você. O Senhor conhece a sua estrutura, o Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece pelos caminhos que você percorreu. Às vezes pode ter errado, quem que nunca errou? Às vezes pode ter feito más escolhas, quem nunca escolheu algo errado? Mas nem por isso o Senhor se levanta para nos condenar. Ele se levanta como um pai amoroso que tem toda a paciência do mundo para ensinar uma criança a andar, a falar. Quando cai, ele pega pela mão e levanta. Então, esse é o nosso Deus. E muitas vezes nós colocamos Deus segundo nós somos, segundo é o ser humano. Julgador, vingativo, que condena, que exclui, que joga fora. Mas Deus não é assim. Deus é amoroso, ele é poderoso, mas ele é rico em perdoar, ele é misericordioso e ele é um pai que sustenta, que disciplina, mas é um pai também que levanta, que aconselha, que faz com que o coração seja restaurado e curado. Amém? Então fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor alcance cada coração, abençoando a vida, a família, o trabalho, abençoando todo o caminhar de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, lembre-se disso. Deus é o que sonda o seu coração. Ele te conhece. E Ele é aquele que jamais te abandona. Jamais.